Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Todos acharam? Amém? Antes de ler a palavra, eu quero agradecer, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer. Quero agradecer, pastor Adonias, filho, pastor Adonias, pai. Mas eu quero agradecer você, membro da Terceira Igreja Batista de São Mateus, por ter me abençoado, por ter me proporcionado a condição de chegar aqui de avião. Obrigado a vocês. Deus abençoe e que vocês continuem sendo uma igreja abençoadora. Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem do mar. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Repita comigo: levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos bendizer e exaltar o teu santo nome, porque tu és Deus extremamente poderoso. E nessa hora, Pai amado, quando nós clamamos a ti, nessa hora, Pai amado, quando nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, a nossa oração é que o Senhor esteja dando ordem agora aos anjos, aos seres espirituais criados ao nosso favor, para que eles estejam guardando este lugar, para que toda a força de principados, de potestades, de dominadores, de cronocratas, de espíritos que agem nas regiões celestiais, de espíritos que agem nas regiões terrenas, sejam agora manietados no nome de Jesus. Pai amado, que seja uma noite de sobrenatural, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de consagração, de mudança, de quebra de paradigmas, para que teu nome seja louvado e exaltado. Mas que seja uma noite, Senhor, que sejamos completamente sensíveis à tua voz. Que seja uma noite de confronto. Que seja uma noite que nós não estejamos unicamente interessados em sairmos daqui vivendo uma catarse espiritual, mas que nós possamos sair daqui refletindo o que foi permanecer na tua presença algumas horas. Que possamos sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso ser um melhor crente. Eu preciso ser um melhor marido, eu preciso ser uma melhor esposa, eu preciso ser um melhor pai, eu preciso ser uma melhor mãe, eu preciso ser um melhor pastor, eu preciso ser uma melhor ovelha, Pai. Nós não estamos interessados, Senhor, em sairmos de acordo com o nosso gosto. Por mim, eu gostaria de sair aqui completamente alegre, radiante, mas eu estou interessado em sair como o Senhor quer. E pode ser que eu saia daqui extremamente frustrado, com a minha vida medíocre. Pode ser que eu saia daqui extremamente, Senhor, refletindo, ou sair daqui com a mente numa reflexão de que eu preciso melhorar. Mas pode ser que eu saia daqui completamente transformado, louvando e exaltando o teu nome. Como diz, tu és soberano, tu faz de acordo com a tua vontade. Somos meramente canais, desobstruídos da tua glória. Pai amado, fala e nos abençoe. Repreende tudo aquilo que é contrário, te oramos em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, meu irmão. Pautado na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo de número 4.
Eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. Você entendeu? Ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. Antes de entrar no sermão dessa noite, eu não poderia deixar de falar a respeito de algo que nós tivemos a oportunidade de ensinar ali aos homens no retiro de rede. Cuidado, irmã, cuidado, em nome de Jesus. Se seu marido foi ao retiro de rede, cuidado. Eu garanto que ele chegou cheio de amor para dar. Ele chegou diferente. E eu vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Eles não estão ouvindo, só vocês. Nunca diga mais para ele: amor, estou com dor de cabeça. Não façam isso. Não, pelo amor. Pastor Adonias vai dar confusão. Não façam mais isso. Porque eles compraram cartelas de Doril, gente. Quando você fala assim: amor, estou com dor de cabeça, ele tira do bolso o Doril e fala: aqui, ó. Então inventa outra coisa, que vai ser melhor para você. Dor de cabeça nas mulheres da Terceira Igreja Batista de São Mateus não cola mais. Então inventa alguma outra coisa. A dor de cabeça não dá. Eles estão tudo com cartela de Doril. Estão tudo com vontade de roçar pé. E quando ele chegar em casa hoje, tu esteja extremamente preparada, mulher de Deus. Porque se você falar que tu está com dor de cabeça, ele já comprou o Doril. O outro está com o caminho do CSI ali, investigação. Isso aí está num mistério danado. Voltemos, queridos. Ele fez o que podia para que não chegasse. O texto que nós acabamos de ler é um texto que podemos classificá-lo como sendo um texto extremamente complexo. Por que complexo? Porque para você entender a cosmovisão do texto, você não pode unicamente se deter no capítulo de número 4. Jesus estava num discipulado. Jesus acabara de trazer um ensinamento. Ele havia falado sobre a parábola do semeador. Ele havia falado sobre a parábola da candeia. Ele havia falado sobre a palavra da parábola do grão de mostarda. E agora, depois dos seus ensinamentos, depois das suas histórias aplicativas, ele entra num barco. E ele vai para uma determinada região. E quando ele pega esse barco, ele tem um foco. Aonde Jesus quer chegar? Jesus quer chegar do outro lado, num lugar chamado Gadara. Aonde você compreende muito bem que no capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos, quando ele chega em Gadara, ele se depara com o quê? Com um endemoniado gadareno. Aquele homem que oprimia uma cidade. Aquele homem onde a palavra do Senhor diz que nem grilhões, nem cadeias conseguia detê-lo. Entretanto, você começa a perceber e entender a dinâmica da palavra de Deus nessa noite. Ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. Então nós começamos a entender que o adversário de nossas almas trabalhou para que Jesus não chegasse aonde? Em Gadara. Você lembra que no capítulo de número 5, quando Jesus se depara com aquele gadareno, o gadareno no seu estado são, ele não estava ali canalizado por uma entidade ou por um anjo caído, mas o texto da palavra diz que ele vai diante de Jesus e o adora. Mas no exato momento ele volta e diz que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Vieste antes do tempo para me atormentar? Fizemos de tudo para que você não chegasse. E aí que entra alguns pontos, alguns passos que eu gostaria de trabalhar com vocês sobre essa perspectiva. Pastor Adonias Júnior, quando eu estava ali assentado, falando com Deus, pensando: Deus, como é que eu vou conseguir transmitir essa tua palavra? Senhor, eu tenho as frases de transição, eu entendo a cosmovisão do texto, eu tenho a tese do texto, mas Deus, isso não basta. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu quero dizer para vocês, nessa noite como voz profética.
Terceira Igreja Batista de São Mateus, cuidado. 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 Pô, pastor, o senhor vem do Rio para botar na gente aqui terror psicológico? Não. Sabe por que eu estou dizendo cuidado? Porque, irmãos, nós precisamos entender a temática do adversário de nossas almas. A Bíblia diz que nele não há alegria, porque ele não sabe o que é alegria. Nele não há amor, porque nele não há o quê? Amor. Nele não há bondade, porque ele não sabe o que é bondade. Você é membro desta igreja, que está vivendo esse momento de alegria, cuidado. Porque a Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, que quando Jesus Cristo foi tentado, ele resistiu às tentações. Mas o finalzinho diz assim, que o diabo se apartou até momento o quê? Oportuno. Vocês estão vivendo um momento, como Terceira Igreja Batista, de grande alegria. Mas vocês precisam estar atentos, que ele vai fazer de tudo para acabar com isso. Ele fez tudo o que podia para que Jesus não chegasse em Gadara. E você acha que ele não vai fazer comigo e com você? Viva esse momento de igreja, mas viva esse momento de igreja numa perspectiva extremamente divina, nutrindo em todo momento amor, nutrindo em todo momento comunhão, nutrindo em todo momento uma expectativa de santidade. Cuidado com as raposinhas, porque a Bíblia diz que o que destrói a vinha são as raposinhas. Cuidado. Eu via isso aqui, eu olhava, eu chorava ali, até a Adonia virou para mim e falou, pô, estou preocupado com você, estou se sentindo mal. Eu falei, fica tranquilo, rapaz. Estou me sentindo mal, não. Eu só estou ligado aqui no que Deus quer falar comigo, para me falar à igreja que você é pastor. Ele fez tudo o que podia para que Jesus não chegasse. Isso não é diferente da história dos grandes avivamentos. Se você tiver a oportunidade de ir à Inglaterra, berço dos grandes avivamentos, você vai ver igrejas que foram igrejas luteranas, igrejas anglicanas, igrejas de tradição, que elas estão fechadas. E sabe o que elas são? Prostíbulos. Você já deve ter visto isso em reportagens de televisão. Prostitutas que estão na vitrine. E ali o cliente passa, olha a mercadoria e adentra. E muito daqueles lugares um dia foi uma igreja que viveu a mesma alegria que eu e você estamos vivendo. Entretanto, eles não perceberam que existe um mecanismo muito interessante do adversário de nossas almas. Presta bastante atenção, grava isso. O diabo não está interessado em ganhar lutas. Ele não esquenta quando perde lutas. Ele está interessado em ganhar batalhas. Muitas vezes nós achamos que ganhar lutas para nós é algo extremamente importante. Ele olha para você e diz assim, tolo. Eu não estou interessado em ganhar lutas, porque eu estou interessado em ganhar batalhas. Você ganhou a luta, mas não significa que você venceu o quê? A batalha. Nesta noite Deus tem uma grande preocupação. Nesta noite Deus tem algo extremamente importante para você homem, para você mulher, para você jovem, para você criança, para você membro da TIB de São Mateus. Cuidado! Ele fez tudo o que podia para que Jesus não chegasse. E ele continua nesse século de número 21, fazendo coisas que ele sempre o quê? Fez. Por isso, meu irmão, nós precisamos viver alguns pontos, ou nós precisamos viver alguns passos extremamente interessantes. Precisamos viver ideias, precisamos viver cosmovisão, precisamos viver situações extremamente divinas, para que possamos compreender o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer trazer. Para isso eu quero pensar com você sobre 3 pontos, 3 aspectos, para que eu possa entender que ele fez o que podia para que Jesus não chegasse e por que Jesus conseguiu chegar. Amém? Por que a TIB de São Mateus,
ela pode chegar no ápice, ela pode chegar e viver a grande realidade de ser uma igreja extremamente portadora, uma igreja extremamente cristocêntrica. Primeiro ponto diz assim: ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. Quando o adversário quer nos tirar da direção, ele levanta grande temporal. É a primeira coisa. A primeira coisa que ele fez foi levantar a grande temporal. Irmãos, isso é extremamente interessante. Sabe por quê? A Bíblia ensina que Deus é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Entretanto, existe uma terminologia grega que diz que Jesus é mais do que poderoso. Deus é mais do que poderoso. Entretanto, esse anjo caído, ele também tem poder. Você vai ver uma coisa interessante, abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, olha o que diz. Jó, capítulo de número 1. Para você entender por que se levanta grandes tempestades. Quem achou Jó, diga amém. Diz assim o versículo de número 13. Jó, capítulo 1, 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Vinha na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova, Jó. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande o quê? Vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Vento. O texto do Evangelho de Marcos não é diferente. Quando eu falo da perspectiva de Jó, você tem a plena convicção que eu tenho. E eu não tenho essa convicção simplesmente porque eu sou um estudioso da Bíblia. É porque a palavra diz, a Bíblia diz que quando vieram os filhos de Deus se apresentar diante do Senhor, veio também dentre ele o diabo. E aí Deus perguntou assim: de onde tu vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. A narrativa do texto de Jó diz que Deus virou-se para o adversário de nossas almas e disse assim: viste o meu servo Jó? Porque na terra não há homem como ele, homem reto, íntegro e temente. E o diabo, sarcasmo, olha para Deus e diz assim: tudo bem, ele só te teme, anda em retidão e fidelidade, porque tu tens cercado ele de quê? De bens. Duvido se eu tocar no bem dele, ele vai te servir. O que Deus falou? Toque em tudo que ele o quê? Tem. A única coisa que você não vai fazer é tirar a vida dele. O diabo começou a tocar e ele mexeu na natureza, vento. Então, para o diabo fazer tempestade, não é difícil, gente. É fácil. Por isso que você entende a narrativa e a perspectiva de Marcos capítulo 4. Jesus está indo para o lado de Gadara. E aí o diabo sabe que se Jesus chegar em Gadara, o que vai acontecer? O nome de Deus vai ser o quê? Glorificado. Terceira Igreja Batista de São Mateus. Deus entregou a vocês uma missão.
E qual é a missão? Difundir, propagar o nome de Jesus. Mas cuidado, tempestades vão se levantar. Porque esse não é o interesse do diabo. Você acha que o interesse do diabo é ver vidas sendo transformadas? Você acha que o interesse do diabo é ver um homem que ele anda pela sarjeta, que todo mundo chama ele de bebum, que o pessoal encarna, que as crianças quando vê ele bêbado, faz chacota, agora ele está dentro da igreja, ele é um homem respeitado na sociedade, não é porque ele é o prefeito, não é porque ele é o deputado, não é porque ele é o vereador, não é porque ele é o médico, mas porque ele foi resgatado pelo sangue de Jesus. Você acha que o diabo quer isso, meu irmão? Diabo levanta tempestades. E a palavra profética de Deus nessa noite é: vocês precisam estar atentos a isso. Porque às vezes vocês estão muito alegres, gente. E a alegria às vezes tira um pouco da visão daquilo que é real. Cuidado. Que ele fez tudo o que podia para que Jesus não o quê? Chegasse. Primeiro ponto. Quando o adversário quer nos tirar da direção, ele levanta grandes tempestades. Olha o que diz Marcos capítulo de número 4, versículo de número 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Grande temporal. Tempestades tremendas, às vezes descem ainda hoje dos altos dos montes, das redondezas, e especialmente do Monte Hermon, atingindo com violência o lago ou o mar de Tiberíades, a 200 metros que ele está abaixo do mar Mediterrâneo. Tudo bem, pastor? O senhor então está dizendo que essas tempestades eram notórias? Sim, era notória. Então como é que o senhor disse que se levanta a grande tempestade? Porque, meu amado, tem uma coisa no texto muito interessante, que a revelação de Deus, ou a tua perspectiva espiritual, te leva a entender. Qual era a profissão de Pedro? Não ouvi, qual era a profissão de Pedro? Queridos, eu tinha um tio que era pescador de alto mar. E uma vez eu virei para o meu tio e falei assim: tio Luiz, o que é um mar revolto? Ele: rapaz, um mar revolto é algo extremamente complicado. E eu virei para o meu tio Luiz e perguntei assim: tio Luiz, quando o senhor está na pesca, em alto mar, ele era um pescador mesmo, pescador, e o mar está revolto, o que o senhor sente? Eu sinto medo, mas eu sei que aquilo vai passar, porque eu estou acostumado com o mar revolto. Irmão, você já viu a situação de Pedro? Eles se desesperam. Aquele mar revolto não é simplesmente porque o Hermon está em degelo, as águas estão vindo com força, mas é algo extremamente o quê? Preocupante, ao ponto que os pescadores, Pedro, ao ponto que os pescadores, André, chegam e eles se desesperam. É por isso que eu estou trabalhando com você, que quando se levanta grandes tempestades na nossa vida, é um direcionamento, é uma visão, é uma situação que o adversário traz para nos tirar do quê? Da direção. Mas entretanto, meu irmão, minha irmã, pode se levantar grandes temporais, pode se levantar grandes tempestades, mas você não vai sair da direção de Deus. Porque a coisa mais interessante da conjectura é que você sabe quem é que estava no barco? Jesus Cristo. Era Jesus que estava no barco. E você já viu? Eu tenho, acho que, pessoas que trabalham embarcada, né? Você trabalha embarcada, né? E diz que o mar levanta, balança o barco, não é isso? Lá. E Jesus Cristo está fazendo o quê, pastor Adonias? Ele está sobre o travesseiro dormindo com maior tranquilidade, gente. Está dormindo com maior tranquilidade. O mar está revolto de uma forma que aqueles homens nunca viram. Mas, entretanto, Jesus permanece tranquilo. Por que Jesus permanece tranquilo? Porque existe uma visão, existe uma situação extremamente interessante. Eu sei em quem tenho o quê? Crido. E diz aquele saudoso hino, que estou bem certo e é poderoso para aguardar o meu despojo até o quê? O dia final. Eu estou tranquilo. Jesus, por que tu está tranquilo? Porque eu confio no Pai.
Por que você vai ficar tranquilo? Porque você confia em Cristo. Mas sabe por que vai vir tranquilidade? Porque o apóstolo Paulo ensina uma coisa linda. No demais, irmãos, Efésios 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A exegese desse texto é linda, porque o original diz assim: no demais, irmãos, sabe por que vocês podem estar fortalecidos em Cristo? Porque Cristo está fortalecido em Deus. Por isso que você não vai temer. Por isso que você vai estar extremamente vigilante. Por isso que você vai entender que muitas vezes a adversidade vai vir. Muitas vezes as situações caóticas vão se levantar. Mas você sabe que pode se levantar a adversidade. Ele pode fazer o que ele quer para impedir que você atinja o alvo. Mas você sabe que grandes tempestades se levantam, mas você não perde a direção. Evans Gregg, no comentário bíblico contemporâneo do Evangelho de Lucas, diz: no antigo Israel, o violento mar às vezes simbolizava as forças do caos, os poderes que o Senhor subjugava. Por isso que com autoridade, Jesus levanta do seu sono e pergunta assim para aqueles discípulos: qual é o problema? O senhor não está vendo, Senhor? Esse mar nós nunca vivemos um tipo. Ô mar, acalma-te. Ô vento, emudece. Irmão, nós precisamos estar atentos e com uma perspectiva extremamente divina que tempestades vão se levantar. Mas, entretanto, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que nós temos crido em Jesus, porque Jesus não está fortalecido em Maomé, Jesus não está fortalecido em Laodicea, Jesus não está fortalecido em Confúcio, Jesus não está fortalecido em Siddhartha Gautama, Jesus não está fortalecido em nada a não ser um Deus Todo-Poderoso. Se Jesus está fortalecido num Deus Todo-Poderoso, o apóstolo Paulo me ensinou: no demais, irmãos, fortalecei-vos em Jesus, porque Jesus está fortalecido em Deus. Segundo ponto, ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. Quando o adversário quer nos tirar da direção, o primeiro ponto diz que ele levanta grande o quê? Tempestade. Segundo ponto, quando ele faz tudo para que não cheguemos, o segundo ponto diz que não podemos perder o foco. Esse é importantíssimo, segundo ponto. Esse negócio de era digital é mais barato, né? O esboço é melhor, né? Está tudo na tua frente, tu lê rapidinho. Segundo ponto, ele fez tudo para que Jesus não chegasse. Quando o adversário se levanta, querendo trazer caos, querendo trazer adversidade, a segunda lição que aprendemos com Jesus é: não podemos perder o foco. Jesus não perdeu o foco. Qual era o foco de Jesus? Gadara. Qual é o foco da TIB de São Mateus? É ganhar almas para quem? Não perca o foco. Você não pode perder o foco. Existe um foco. Eu acho interessante César Castellano, no seu livro Sonhas e Ganharás o Mundo, que ele diz que o grande problema da perda do foco é que as pessoas não conseguem atingir o alvo. Aí, por que eles não conseguem atingir o alvo? Porque primeiro eles lançam a flecha e depois eles pintam o alvo. Primeiro você tem que pintar o quê? O alvo, para depois atirar o quê? A flecha. Jesus, ele não perdia o foco. Mas por que Jesus não perdia o foco? Por que o adversário de nossas almas fez tudo para que ele chegasse? Por que ele então permaneceu na direção? Por que então ele permaneceu no intento ou naquilo que Deus havia designado? Porque, meu amigo, meu irmão e minha irmã, ele exerceu sua autoridade e também a sua fé. O diabo faz de tudo para que não cheguemos. Entretanto, nós não vamos perder o foco. Qual é a direção estabelecida? É Gadara. E por que você não vai perder o foco de Gadara? Porque eu não atiro flechas e pinto alvo.
É porque primeiro eu pinto o alvo, e pela autoridade e pela fé eu sei que eu vou acertar. Olha o que diz, Marcos capítulo de número 4, versículo 39 e 40. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímido? Como é que não tendes fé? Queridos, as adversidades vão se levantar. Nós aprendemos na palavra do Senhor que o diabo não está preocupado em ganhar lutas, mas sim vencer batalhas. A Bíblia diz que na tentação a luta foi vencida por Jesus. Entretanto, o diabo se retirou até momento oportuno. Nós sabemos que os caos, as adversidades se levantam porque ele não está interessado em harmonia, ele não está interessado em alegria. Lembro-me, o tempo que eu fiquei na primeira igreja batista de Inhaúma, com um pastor extremamente amigo, eu amo aquele pastor, foi padrinho do meu casamento, um homem de Deus, e tinha um rapaz lá que o nome dele era Silvio. O Silvio era jogador de futebol, ele jogou no Fluminense, jogou no Vitória da Bahia, Silvinho. E eu lembro que eu estava ali na igreja, e Silvinho virou-se para mim e falou assim: pastor Márcio, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: legal, Silvio. Pensei que ele ia me chamar para jogar bola. Vocês sabem o quanto eu amo bola, né, gente? Eu falei: se ele me chamar para jogar bola, eu não vou jogar, porque eu não gosto de jogar futebol. Mas não sou ruim de bola não, minha gente. Não gosto de jogar de futebol porque eu era traumatizado pelo meu pai. Ainda bem que Jesus me curou. Então eu tenho que voltar a jogar, não é isso? E eu lembro que o Silvinho chegou para mim e falou assim: pastor, sabe por que eu estou nessa igreja? A minha mãe é enfermeira. E é enfermeira de um dos hospitais que existe lá no Rio de Janeiro. E eu estava desviado da presença do Senhor. E um dia eu fui ver minha mãe no hospital, cheguei de Vitória, acabei minha carreira de jogador, eu fui lá ver minha mãe. E quando eu estou entrando naquele hospital, uma mulher olhou para mim e falou assim: homem, você precisa ir para aquela igreja que você tem visitado, onde tem aquele pastor gordo e barbudo, porque eu estou ali. E sabe por que eu estou ali? Porque eu habito onde existe unidade. Irmãos, você acha que não vai se levantar adversidade? Você acha que não vai se levantar caos? Você acha que o diabo está satisfeito com essas coisas? Você acha que ele olha, e provavelmente você está aqui nesta noite, porque nesta noite você está num mundo que é um cosmo extremamente físico. No cosmo físico, no mundo físico, eu posso olhar um, eu posso olhar o outro, eu posso ver um de camisa preta, eu posso ver um com óculos, eu posso ver um de vestido, eu posso ver um de blusa listrada, eu posso ver um careca como eu, um cabeludo, um com cabelo baixo, eu posso ver um bonito, mas eu posso ver alguém desprovido de beleza, eu posso ver alguém extremamente esbelto, como eu posso ver alguém que não está munido dessa coisa esbelta. Cuidado das irmãs, vão me tacar até pedra. Porque falar de negócio de esbelto perto de igreja de mulher é complicado. Uma vez eu fui falar numa igreja que quando eu quis casar, eu orei para Deus. Falei assim: Senhor, eu quero uma esposa, mas eu quero uma esposa que não fique gorda. Pô, irmão, você não sabe o barulho que eu arrumei na igreja. E Deus faz milagre, né? Porque eu sou feio pra caramba, minha mulher é mó filezão, gente. Não é? Minha mulher é mó filezão mesmo, bonitona. Ainda bem que a minha filha não me puxou. Oi? Tá vendo? A Aline, eu senti que ela ficou meio traumatizada agora, hein? Isso aí não é revelação, não, hein? Mas, meu querido, nós muitas vezes precisamos entender essa perspectiva do exercício da autoridade. Então, como eu estava falando, e eu perdi até a minha linha de raciocínio. Estava falando sobre o quê? Me leva aí, para me seguir. Obrigado, pastor Adonias. Então, dentro dessa questão do cosmo, é interessante que nós estamos num cosmo físico, um mundo físico. Agora, o mundo espiritual é completamente diferente, gente. Porque no mundo espiritual,
você não é visto como você é visto no mundo o quê? Físico. Por isso que muitas vezes o adversário de nossas almas, ele trabalha. E dentro dessa perspectiva do mundo físico, você está vendo isso aqui, ó. Você pode perceber tudo. Entretanto, existe também nesse momento uma perspectiva de mundo espiritual. Eu acredito que nesse momento uma guerra está sendo travada. Eu acredito que nesse momento existem forças do mal. Eu acredito que nesse momento pode ter nesse canto ali a minha esquerda, a direita, a minha, ou no canto ali a minha esquerda, anjos do Senhor. Mas entretanto, eu também acredito que pode existir anjos malignos. Entretanto, eles ficam manietados pelo poder de Deus. Porque nós não vivemos só uma perspectiva de mundo físico, mas vivemos também uma perspectiva de mundo quê? Espiritual. Dentro do texto do Evangelho de Marcos, o diabo fez tudo para que Jesus não chegasse, não somente numa perspectiva física, mas também o quê? Espiritual. Entretanto, ele fez, mas Jesus não perdeu o foco. Por quê? Porque ele exerceu sua autoridade e sua fé. Jesus aproximando falou-lhe dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Terceiro ponto, ele fez tudo o que podia para que Jesus não chegasse. Quando o diabo faz de tudo para que nós não venhamos atingir o foco, para que nós não venhamos passar pelas tempestades, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Porque aprendemos que se até o vento e o mar lhe obedece, por que nós também não lhe obedeceremos? Olha o que diz o texto de Marcos capítulo 4, 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, o diabo vai tentar, as adversidades vão se levantar, ele vai querer frustrar desígnios, ele vai querer frustrar planos, ele vai querer frustrar segmentos que Deus tem estabelecidos. Grandes temporais vão se levantar. Entretanto, eu entendo que eu não posso perder o foco, eu preciso exercer a minha autoridade e a minha fé. E quando eu começo a entender que tempestades se levantam, quando eu começo a entender que eu exercito minha fé e minha autoridade, eu compreendo que ele vai continuar tentando, mas não vai conseguir. Isso é fatal, gente. Então sabe o que acontece? Você vai viver adversidades. A vida do cristão ou cristianismo não é um segmento que diz que estaremos imunes às adversidades. Mas a vida do cristão é um segmento que me ensina a viver as adversidades, mas entender que pela fé e pela autoridade eu vou passar por elas. Pela fé e autoridade eu vou vencer. Pela fé e autoridade eu não vou perder o foco. Pela fé e autoridade eu vou prosseguir. Oh, meu querido, minha querida, você que nos visita, você membro desta igreja, você que é aqui de São Mateus no Espírito Santo, tenha cuidado. Esteja atento, esteja apercebido, porque cristianismo não é Walt Disney não, gente. Você está achando que cristianismo é Walt Disney? Walt Disney é onde tem o grande parque de diversão. Cristianismo não é parque de diversão não, gente. Cristianismo é uma luta constante contra as forças espirituais do mal. Cristianismo é lugar de crescimento. Cristianismo é lugar de mudança de caráter. Cristianismo é lugar de vidas extremamente transformadas, comprometidas. Cristianismo, como diz a psicologia, não é lugar de catarse. E aí? É domingo? Vou para a igreja, vou louvar o Senhor, vou bem dizer o nome de Deus, porque lá no Rio de Janeiro acontece isso. Eu acredito aqui não. Vai todo mundo para a igreja, todo mundo louva, todo mundo exalta o Senhor. Mas na segunda-feira, a menina que é garota de programa, ela continua no seu programa. O cara que é estelionatário, ele continua dando golpe nos outros. O cara que é adúltero, ele continua no seu adultério.
O cara que é fornicador, ele continua na sua fornicação. Aí sabe o que ele faz? Ele peca na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. No sábado e no domingo ele vai para onde? Para a igreja. Por que você gosta de estar na igreja? Porque é alegre, é legal. Eu gosto de estar na igreja porque, como diz o White Mani, no seu livro Poder Latente da Alma, eu só posso expressar ao Senhor no domingo o que eu consigo viver na semana. Cuidado, ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. As tempestades se levantam, gente. As tempestades se levantam. Cuidado, pastor Dani. As tempestades se levantam. Eu acho interessante a perspectiva de quem compra o primeiro carro. Você já viu como é que é comprar o primeiro carro? Quem tem condições de comprar o primeiro carro zero, ele entra numa autorizada e compra o quê? O carro zero. Ele diz assim, eu quero esse. Aí a esposa diz assim, poxa amor, não compra branco não. Aí ele, pô, mas branco é a cor da moda hoje. Não, compra esse vermelho, porque a mulher adora vermelho, né? Compra esse vermelho. Aí ele, para ser bom, ele diz assim, nem o branco nem o vermelho, vamos comprar o prata. Aí compra o prata. Foi assim que tu fez, Adonias? Ah, pensei. Que é prata. Nem o branco nem o vermelho, prata. A Aline está mordidona ali comigo. Aline, depois vou jantar contigo. E aí o que acontece? Você está extremamente encantado com o veículo. Só que existe algumas histórias de carro em concessionária. Por exemplo, o carro vem em cegonhas. Vocês conhecem cegonhas? E às vezes na cegonha o carro arranha. Sabe o que eles fazem? Eles repintam. Mas você está tão fissurado no carro zero que você não consegue ver defeitos. Porque você aprendeu que o carro é o quê? Zero. A empolgação te leva às vezes a comprar um carro repintado. Se você não tem condição de comprar o zero, você vai comprar o usado. E aí você chega diante do carro usado, mas você está no coração que você quer comprar o quê? O carro. E aí o vendedor mostra para você e ele diz assim, não, o automóvel é excelente. Olha só, esse tem 40 mil quilômetros rodados. Um carro 2004 com 40 mil quilômetros rodados. E aí você diz, pô, legal, o ar-condicionado funciona? Porque no Rio faz muito calor, todo mundo quer carro com ar-condicionado. Funciona, tem direção hidráulica? Tem direção hidráulica. Tem airbag? Ó, isso aí não tem não. Mas, entretanto, pode ficar extremamente seguro que o cinto de segurança funciona. E aí você está tão encantado que você compra o carro. Cristianismo não é assim, gente. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é comprar um carro. Cristianismo não é ir para o Walt Disney. Cristianismo não é andar de montanha-russa. Cristianismo é uma religião séria. Cristianismo é estar atento, é estar compreendendo que o diabo se levanta e ele vai querer trazer destruição, ele vai querer romper a comunhão que existe na Terceira Igreja Batista de São Mateus, com adversidades, com coisas extremamente banais. Qual é o problema? Você não viu? O irmão Cláudio passou e não falou comigo. Você não viu? O pastor deu uma palavra, aquilo é para mim, hein? Aí daqui a pouco acaba essa comunhão. Porque você está direcionando a tua vida como é comprar um carro. Você quer o teu interesse. E meu irmão, minha irmã, para que eu e você não venhamos perder o foco e entendermos que muitas vezes as adversidades se levantam. Eu vou passar pelas tempestades. Eu não vou perder a direção. Eu vou exercer minha fé e autoridade. E em todo momento eu vou compreender que ele vai tentar. Mas ele não vai conseguir. Porque se Jesus acalma vento e tempestade, ele tem autoridade suficiente para solucionar grandes adversidades. Meu querido, eu quero concluir essa palavra dizendo assim: ele fez o que podia para que Jesus não chegasse. Mas Jesus sabia que na realidade o que era aquela tempestade. Ele fez tudo, mas Jesus sabia o que era aquela tempestade.
Ele fez tudo para que Jesus não chegasse. Mas o segundo ponto diz que ele não perdeu o foco. Ele precisava chegar em Gadara. E terceiro e último ponto, ele fez tudo o que podia para que Jesus não chegasse. Mas os discípulos aprenderam três coisas extremamente interessantes. Primeiro, exercício de autoridade. Segundo, ter uma fé prática. E terceiro, o princípio da obediência. Queridos, eu não sei se eu vou voltar outra vez aqui em São Mateus. Mas se eu não voltar, quando eu acessar o Face da igreja, eu quero ver essa igreja prosseguindo na direção do alvo, que é Cristo Jesus. Eu quero poder falar com o pastor Júnior, e o pastor Júnior falar assim: pastor Márcio, as multidões de São Mateus estão chegando neste lugar. Mas também eu quero ouvir o pastor Júnior falando assim: pastor Márcio, levantou-se grande tempestade. Mas sabe qual foi a coisa mais linda? É que os discípulos da TIB de São Mateus exerceram autoridade, tiveram fé prática e exerceram o princípio da obediência.